Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, né, irmãos? Que Deus nos ajude nesta noite, dando-nos ânimo, força, né? Em meio às dificuldades que passamos, né? Porque nós estamos vivendo em uma era onde a iniquidade tem aumentado cada vez mais e os homens têm se tornado amantes de si mesmo. Mas nós queremos servir a Deus, né, irmãos? Porque nós desejamos estar com o Senhor, queremos estar com Ele. E para nós estarmos com Ele, nós precisamos estar vivendo de acordo com a Sua palavra, nos submetendo à Sua palavra, nos submetendo à Sua palavra. E nós devemos atentar para isto. Nós devemos atentar para a palavra, né? E como a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 18, a Bíblia diz que porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Ou seja, tudo vai passar. Tudo. E a única coisa que não vai passar é a palavra de Deus. Porque a palavra ela é eterna, né? Aquilo que Deus disse, aquilo que Ele falou vai ter que se cumprir. Vai ter que se cumprir. Porque a palavra que Deus diz, ela não é a palavra do homem. O homem não cumpre, muitas vezes, com o que diz. O homem faz promessas, às vezes ele não cumpre. Ele não consegue honrar tudo que diz. Mas Deus, Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Então tudo irá se cumprir. Aquilo que Deus falou vai se cumprir. Nenhuma de suas palavras irão cair por terra. Sabe, irmãos? Então esta é a razão de nós estarmos aqui hoje, porque nós cremos nesta palavra. Porque essa palavra trouxe tudo à existência. A palavra é a semente original. E por meio da palavra, tudo que nós olhamos, tudo que nós contemplamos com os nossos olhos, foi a palavra de Deus que trouxe isso à existência. Então, meus irmãos, eu queria falar um pouco sobre essa questão de que tudo vai passar. Por que vai passar? Tudo vai passar. Porque tudo aquilo que teve um princípio vai ter um final. Tem que ter um final. Nós contemplamos esta terra, mas esta terra ela teve um princípio, ela teve um começo. E essa mesma terra que nós estamos pisando nela, essa terra ela vai ter um fim, porque ela vai passar. E ouvindo o irmão Domingos Roseno, falando algo de uma mensagem, de uma série que ele pregou sobre o cumprimento de Deus.
E ele diz que esta terra, ela está com dores de parto, porque por causa do pecado do homem, essa terra foi amaldiçoada. Por causa do pecado, ela sofre também as consequências, porque o homem que está aqui hoje, esse mesmo homem que está aqui hoje, ele destrói esta terra, ele suga esta terra. O homem é como um parasita nesta terra, suga ela, destrói ela. Sabe, irmãos, tudo isso por causa daquilo que aconteceu com o homem lá no princípio, né? Lá no princípio. Então olha só, irmão, como eu falei, a palavra de Deus, ela tem que se cumprir, né? Ela tem que se cumprir. Antes que tudo aqui se desfaça, deixe de existir, a palavra vai se cumprir na vida de cada pessoa, tanto na vida daqueles que se submetem à palavra, como na vida daqueles que rejeitam a palavra de Deus. Aqueles que viram as costas para esta mesma palavra que nós temos pregado, eles verão o cumprimento desta palavra. Aleluia, Jesus. Porque eles serão julgados por esta mesma palavra. Deus irá nos julgar por esta palavra, porque esta palavra, ela é fiel e ela é verdadeira. Ela se cumpre. Em tudo aquilo que Deus tem dito, ela vai se cumprir. Cada ponto dela, cada detalhe desta palavra vai se cumprir. E o Senhor Jesus, ele disse: não passará o J e nem um tio, nada disto será omitido. Tudo isto será esclarecido e mostrado naquele grande hora, porque esta terra, tudo aqui está caminhando para um momento. Sabe, irmãos? Para um momento, para um instante, e todos verão esse cumprimento, esta palavra se cumprindo. Que pena que muitos verão isto, e quando eles chegarem a ver isto, não haverá mais oportunidade, porque a oportunidade que nós estamos tendo, que as pessoas estão tendo, é hoje, porque a palavra de Deus diz que o dia da salvação é hoje. É hoje que nós precisamos reconhecer a autoridade desta palavra, o poder desta palavra, de onde esta palavra se originou, de onde ela veio, porque ela veio de um ser que é eterno, que não teve princípio e não tem fim. E ele conhece o fim como o princípio. Sabe, irmãos? Então, aqui também Lucas capítulo 17, capítulo 16, versículo 17 diz: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Viu só? Tudo aqui vai passar. Mas esta palavra aqui, nenhum ponto dela vai deixar de se cumprir. Não importa quem seja a pessoa. Por mais que alguém olhe para si, se veja grande, se veja com poder, mas eu digo que diante desta palavra, irmãos, nenhum argumento
de um homem vai passar por cima desta palavra. Nenhuma ideia do homem, nenhuma coisa que o homem acha vai passar por cima desta palavra. Porque esta palavra aqui é a palavra de Deus. E Ele tem determinado a sua palavra para isto, né? Para trazer um resultado. E a Bíblia diz que assim como a chuva vem sobre a terra, e ela vem, a chuva vem, e ela faz nascer as sementes, ela faz produzir a terra, a mesma coisa é a palavra de Deus. A palavra de Deus vem e ela não voltará vazia. Ela produzirá o resultado para que ela foi designada. Se ela foi designada para algo, pois aquilo irá se cumprir. Porque ela não é a minha palavra, ela não é a sua palavra, ela é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. De um Deus que é vivo, de um Deus que se faz presente. E esta palavra, como expressou Paulo em Hebreus, esta palavra é viva, esta palavra é eficaz, ela é penetrante. E nós temos que nos vestir com esta palavra. Porque a única forma da morte não nos atingir, é nós estarmos cobertos com esta palavra. E o irmão Diógenes agora, pregando uma mensagem, falando sobre a noiva a palavra. E aquilo me chamou muita atenção. Porque nós temos que estar cobertos com esta palavra. Tudo em nós tem que refletir esta palavra. Não tem, em tudo em nós, esta palavra tem que estar sobre nós como uma roupa para nos cobrir. E quando nós estamos com a palavra, repletos da palavra, nós não vamos refletir outra coisa senão ser esta palavra. Nós iremos produzir os mesmos frutos que o nosso Senhor Jesus, quando esteve aqui, produziu. Nós iremos produzir, meus irmãos, porque essa palavra traz as coisas à existência. Ela traz as coisas que não são como que já fossem. Somente o poder da palavra pode transformar a vida de um homem e uma mulher. Porque somente a palavra pode nos renovar, pode nos gerar, pode nos trazer vida. E o Senhor Jesus, Ele disse: as minhas palavras são espírito e vida. E se nós quisermos ter vida, nós temos que ter esta palavra em nós. Essa palavra tem que ser entranhada em nossa alma. Viu, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Marcos, capítulo 13, versículo 31 diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Olha só. Veja bem o que ele está dizendo aqui. Que tudo isso que nós contemplamos olhando, que nós olhamos, que nós vemos, isso aqui um dia deixará de existir, né? Em 1 Pedro capítulo 1 versículo 25 diz: mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Esta é a palavra que entre nós tem sido ensinada, de que ela não vai passar, de que ela não vai deixar de se cumprir.
E Pedro chama a atenção daqueles irmãos ali, para dizer a eles, para mostrar a eles, de que é necessário que nós tenhamos esse ensino, esse entendimento, essa compreensão. Aleluia, Jesus. De que a palavra de Deus não passa. E ela não passa porque ela é eterna, irmãos. Ela subsistirá sobre os séculos dos séculos. Tá? Sobre os séculos dos séculos. Ela vai durar de eternidade a eternidade. Ela estará ali sempre. Porque a palavra é Deus. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, a palavra é Deus. Disse: eu e minha palavra somos um, né, irmãos? Então olha só. E o que a gente observa é que as pessoas, elas mudam. Não é verdade? Olhe para as coisas. Tudo aqui tem mudado. Tudo aqui tem incorporado algo, né? Olhe para as pessoas do presente século. Elas têm mudado. Suas opiniões têm mudado. Porque elas têm tomado a ideia de um homem, o pensamento de um homem. Tem tentado imitar uma pessoa, ao invés de copiar a palavra, de seguir a palavra, de se enquadrar no modelo da palavra. Mas as pessoas aqui hoje, elas têm seguido as opiniões públicas. Elas querem seguir as coisas, as inovações do presente século, né? Elas têm seguido o pensamento que tem prevalecido hoje no presente, das pessoas mundanas, e até mesmo hoje o mundo religioso tem tomado isto e levado isto para dentro, lá para onde eles estão, né? Eles veem uma coisa ali no mundo e eles querem trazer aquilo para dentro da casa de Deus, e eles incorporam aquilo e eles aplicam aquilo que o mundo tem lá, e eles querem aplicar aqui dentro na vida das pessoas. Mas nós não aceitamos isto em nosso meio. Nós não queremos nada do mundo em nosso meio, porque nós não podemos seguir o modelo do mundo, com as suas tendências, com as suas inovações. Nós só temos um modelo a seguir, e esse modelo é o modelo da palavra de Deus. Esse é o modelo que nós temos que seguir. Não é um outro modelo. Lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8 diz assim, olha só: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Versículo 11: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, ou seja, não tem origem nos homens. Versículo 12: porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala algo aqui maravilhoso para os irmãos ali.
na igreja dos Gálatas. Ele diz que ainda que eles, ou um anjo, viesse com outro evangelho diferente daquele, com um modelo diferente daquele evangelho que ele trouxe, ele disse que deveria ser anátema, amaldiçoado, rejeitado, porque aquilo não iria servir para eles. E por que Paulo está dizendo isso? Porque ele diz que aquilo que ele recebeu do próprio Deus. Foi uma revelação dada por Deus. Aquilo que ele recebeu não teve origem no homem, porque ele não aprendeu de homem algum. Ele aprendeu e recebeu de Deus. E quando nós aprendemos de Deus, nós aprendemos da melhor maneira. Meus irmãos, quando um homem é inspirado por Deus e ele vem com a palavra, ele vem com a palavra pura. Ele não traz mistura. Ele não mistura a palavra de Deus com nada lá de fora. Ele não coloca uma tradição junto à palavra. Ele não coloca um credo junto à palavra. Ele só traz a palavra. E nós temos que ficar com esta palavra, irmão, sem mistura. Porque nós vemos que hoje a situação está tão difícil que nós vemos, né? Nós vemos a condição em que a religião se encontra hoje. O Jeremias falando aqui, dizendo onde ele foi fazer o batismo com os irmãos, quando ele se depara com uma pessoa que se diz cristã, mas estava em trajes indecentes, inapropriados, e professando, dizendo que era uma crente. A pessoa pode ser até crente assim, né, irmão? Mas só que não vai para o céu, né? Vivendo da sua maneira, do seu jeito. E nós não estamos aqui para seguir no nosso próprio caminho. Nós temos que sair do nosso próprio caminho e deixar Deus nos guiar, nos conduzir. E essa é a maneira que nós devemos seguir. Nós devemos seguir da maneira de Deus. Viu, irmãos? É como ele tem dito que nós temos que fazer, não é como nós pensamos que temos que fazer. Porque às vezes Satanás até vem mesmo com as suas seduções, né? Para tentar desencaminhar o povo de Deus. Mas os eleitos não são enganados, porque eles foram predestinados, ordenados para a vida, para crer. É por isso que nós estamos aqui, porque Deus ordenou isto, e nós estamos aqui como cumprimento da palavra, né, irmãos? Porque a palavra veio até nós e nós seguramos a palavra. E vamos sustentar essa palavra até o último dia da nossa vida. Até o último minuto da nossa vida. Nós vamos sustentar esta palavra. Nós não vamos abrir mão. Deixa quem quiser criticar a gente, que critique, né? Quem quiser dizer que nós somos falsos, hereges, né? Porque é assim que muitos dizem, né? Quando a gente se posiciona pela verdade de Deus, aí chega aqueles que dizem, eles aí são falsos, né? Porque nós não estamos concordando com aquilo, nós não estamos pregando de acordo com o sistema deles. Ou melhor, nós já saímos desse sistema corrupto religioso e hoje nós estamos aqui na palavra. Nós não vamos tomar um homem como nosso líder, confirmar a palavra de Deus com um homem. Nós temos a palavra de Deus, quem confirma é o próprio Deus. A gente às vezes prega algo aqui para alguém, né, irmão?
Bom, Jeremias, vamos supor, a gente vai falar aqui sobre batismo para alguém, aí eles pegam aqui a referência, eles vão lá onde o homem lá e perguntar para o homem, confirmar com o homem. Isso se dá o nome de se denominar, né? Tomar o homem como seu líder. Substitui a liderança do Espírito pela liderança de um homem. E vamos tomar sempre o Espírito Santo como nosso líder. Deixar ele guiar nossa vida, deixar ele conduzir os nossos passos, né, irmãos? É assim que nós temos que andar, né? Não é de outra forma, não é de outra maneira. E deixar que a palavra de Deus se cumpra em nossa vida. Mas ela tem que se cumprir na nossa vida para o nosso bem, né, irmãos? Para o nosso bem, para o nosso deleite, para a nossa alegria, para a nossa felicidade, para a nossa paz, para a nossa comunhão com Ele mesmo. Por isso que nós temos que tomar a palavra. E o alimento do cristão, do servo de Deus, é a palavra. Assim como o nosso corpo precisa do alimento para estar de pé, a nossa alma também precisa do alimento, que é a palavra, para a nossa alma. O profeta desta era, eu estava meditando em algo que ele falou em uma de suas mensagens, onde ele diz assim, que ovelha, alimento de ovelha, você não vai pegar um hambúrguer ou um bife, fritar e dar para uma ovelha, né? Porque aquilo não é alimento de ovelha. Não é isso? Então a ovelha se alimenta de quê? De pasto verde, né, irmãos? E nós, como as ovelhas de Deus, nós nos alimentamos da palavra, do maná do dia, da hora, porque é isso que nos faz crescer, é isso que nos torna fortes, robustos, né? É a palavra. Aleluia, Jesus. Né? É a palavra viva, a palavra sem mistura, e a palavra de uma era passada, né? A mensagem de uma era passada não serve para essa era presente. Para essa era presente, nós temos uma mensagem, e essa mensagem é o alimento do dia. E aquele maná lá no Êxodo, quando ele caía naquele dia e eles iam colher, eles não podiam guardar para o dia seguinte. Eles só tinham que colher a porção para se alimentar naquele dia, porque no outro dia ia ter maná de novamente. E aquilo é um tipo muito bonito das eras da igreja, porque em cada era houve aquele alimento, aquela mensagem, aquele mensageiro com alimento para aquele dia, para aquela hora, e eles foram selados com aquele alimento ali, com aquela mensagem, e eles estão ali já nos braços, nos seios do Pai, né? No paraíso. E na era que nós estamos, na última era, Deus também enviou uma mensagem, um alimento, e nós temos que tomar esse alimento, essa mensagem, crendo, tomando esta mensagem, porque essa mensagem é a palavra revelada do dia, da hora, e nós temos que ser selados com esta mensagem, com esta palavra, né? Porque o próprio Deus aqui, nesta presente era, trazendo, fazendo estas coisas. E nós nos posicionamos pela palavra, vamos viver por ela, deixar que ela penetre bem nossa alma, lá no nosso íntimo, para que a gente viva de toda a palavra de Deus. E o Senhor Jesus, ele disse isso, né, irmãos? Que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós temos que viver de toda a palavra, vamos nos alimentar da palavra, porque essa palavra não vai passar. Todas as coisas vão passar,
mas a palavra não passará. Então, irmãos, eu estava lendo também, li aqui uma referência no livro de Isaías 40, versículo 7, que diz: seca-se a erva e cai as folhas, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo erva. Isaías 51:6 também diz assim: levantai os olhos para os céus e olhai para a terra, de baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como uma veste, e os seus moradores morrerão como um mosquito, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Então, olha só, irmão, o que o Senhor está dizendo aqui? Ele manda que a gente olhe para o céu, para a terra, né? Porque Ele manda a gente olhar e tudo isso aqui vai passar, né? E às vezes nós estamos tão apegados a esta terra, né, irmãos? Nós somos tão apegados a esta terra, somos tão apegados à terra, mas isso aqui tudo vai deixar de existir um dia. E eu pergunto para os irmãos: se essa terra vai passar, se o céu vai passar, esse céu que a gente contempla aqui, o firmamento, se essa terra vai passar, onde que as pessoas vão morar? Onde que elas irão passar a eternidade? Onde, irmãos? Se elas não tiverem vida eterna nelas, como que elas irão viver? Porque para gente viver lá, naquele lugar que está preparado para nós, nós precisamos de um corpo lá, para viver lá. Porque esse corpo veio da terra e ele vai ser desfeito com a terra, sabe? Então, se esse corpo aqui, que a nossa alma está, o nosso espírito está, ele vai perecer junto com a terra, porque ele vai para o pó, só vai ficar os 16 elementos. Aonde que nós vamos habitar? Nós temos que ter um lugar preparado para habitar, não temos, irmãos? E Deus tem um lugar preparado para os seus. Para aqueles que creem em sua palavra, que obedecem a sua palavra, porque nós temos que ter um corpo palavra para poder habitar lá. Se nós não tivermos um corpo palavra para habitar lá, naquele lugar que Deus preparou para os eleitos, para os salvos, né, irmãos? Nós temos que ter um corpo lá, para habitar lá. E agora eu pergunto: e as pessoas que não têm esse corpo preparado lá para habitar? Elas vão para onde? Elas estão lá na quinta dimensão, onde estão as almas em prisão, e elas estão lá como se tivessem estacionado em um lugar. E ali elas não podem voltar mais aqui para desfazer o que fizeram e nem chegar a Deus, porque elas não têm um corpo, palavra, para habitar. Elas não foram geradas pela palavra. Elas não nasceram de novo. Elas não receberam o Espírito Santo. Por isso que elas estão lá. E de lá elas vão para o juízo. E do juízo elas serão lançadas no lago de fogo para serem aniquiladas. Vocês estão entendendo, irmãos? O quanto é sério servir a Deus, o quanto é sério obedecer a palavra, se submeter à palavra, mas a gente está pregando e as pessoas estão virando as costas, não querem ouvir, não querem dar créditos à palavra de Deus. Então a única forma de nós nos encontrar com o Senhor, de nós vivermos, termos vida eterna para viver, é se Ele estiver em nós, se a palavra dele estiver em nós, se o seu Espírito estiver em nós.
Porque somente há uma vida, um tipo de vida eterna. E essa vida é Deus. Aleluia, Jesus. E vida eterna é aquele que não teve princípio e não tem fim. E nós temos que nos tornar imortal. E para nos tornar imortal, para viver eternamente, nós precisamos da vida dele em nós. Aleluia. Então as pessoas estão aqui caminhando para aquele grande dia, para aquele grande acontecimento, para aquela grande hora. Mas elas não querem olhar para a palavra de Deus. E o Senhor está dizendo aqui que Ele diz que todos os moradores da terra morrerão como um mosquito. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos pó. Nós somos pó. Nós viemos do pó e vamos voltar para o pó. Mas aqui nesse corpo tem uma alma e um espírito que deseja estar com o Senhor. E essa é a última parte que ainda não foi redimida. É o nosso corpo. A nossa alma foi redimida. O nosso espírito foi redimido. Mas essa aqui é a última parte que falta ser redimida. E ela será redimida naquele grande dia quando o Senhor vier buscar o seu povo. E se nós partirmos para a eternidade, esse corpo vai para o pó. Mas quando nós voltarmos com o Senhor, os 16 elementos se unirão ao corpo. Aquele corpo palavra e se tornará um corpo glorificado, né, irmão? Um corpo glorificado. Um corpo que igual ao corpo do nosso Senhor Jesus, né? Então, mas ele diz: minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Viu só? A justiça não será quebrantada. Nós vivemos em uma terra aqui de injustiça. Aqui não tem justiça. A justiça do homem não é igual à justiça de Deus. Aqui o homem, quando vai julgar o outro, ele olha para a situação financeira dele, né? Se o juiz vai julgar um homem, se ele tem uma condição, você pode observar que os ricos aqui, para eles não tem justiça, porque eles podem comprar, né, um júri. Eles podem comprar um júri. Mas eu digo uma coisa: a justiça de Deus, ela não será quebrantada, porque ela será de igual modo para todos. Aleluia. Se aquele foi desobediente, se ele viveu no pecado, viveu para satisfazer os seus desejos, a recompensa dele será a morte, porque a palavra de Deus o diz. Mas se aquele que ouve a palavra e crê, ele se submete e obedece, ele tem vida eterna. Ele recebe vida eterna, porque ele está recebendo a palavra, né? E como eu já falei, a palavra é Deus. Então, meus amados irmãos, vamos olhar para a palavra de Deus, vamos tomar a palavra sempre, né? Não vamos nos iludir com as coisas que estão aí, viu, irmãos? Vamos olhar para Cristo, vamos olhar para o céu, porque é de lá que vem o nosso socorro. Às vezes é no momento de angústia, nós temos que olhar para o céu e saber que é de lá que vem as bênçãos de Deus para nós. Amém? Que Deus nos abençoe, nos dê a sua graça, que Deus nos ajude, né? E vamos agradecer a Deus com oração, nos colocando de pé, em nome de Jesus. Mana, pode encerrar aí para mim, por gentileza. Aleluia. Vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus,